Bom dia a todas, todos e demais pessoas. Estamos aqui no preparatório do Encontro Nacional de Estudantes de Filosofia, com foco no Sudeste. Hoje nós teremos na programação a reunião sobre o Enefil, que acontecerá em Sergipe, aqui onde eu moro, né? Aí a gente vai estar deliberando alguns fatores da organização. Mas essa mesa, né, o nosso foco é sobre a obrigatoriedade da filosofia e da sociologia em todos os anos do ensino médio. Nós fizemos uma grande luta, né, para acolher ali os apoios necessários para que essa ideia legislativa, né, tivesse é, debate e aprovação ali no Senado. Então, para dar continuidade, né, eu gostaria de chamar o nosso primeiro convidado, representando a Associação Brasileira de Ensino de Filosofia, o professor Dr. Gabriel Cafuré. Só para a título de organização, quando estiver próximo ao momento de conclusão da fala, eu vou levantar a minha mão. Então, professor, pode se apresentar, se eu falei seu nome diferente, pode ficar à vontade. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos e a todas. Vocês estão me escutando bem? Ok, beleza. Bom, na verdade, Gabriel Cafuri, né, da Rocha, mas é normal, as pessoas às vezes não pronunciam corretamente. Então, bom, eu estou aqui representando a ABFIL, que é a Associação Brasileira de Ensino de Filosofia, uma associação que nasceu com, vamos dizer assim, voltada também para esse posicionamento da defesa da filosofia no ensino médio, da defesa dos professores de filosofia e dos estudantes de filosofia também, né? Então, eu fico muito feliz com essa iniciativa dessa Federação Nacional de Estudantes de Filosofia, desse retorno ao Enefil, ou não sei se mudou a sigla, mas dessa reunião, né, política dos estudantes de filosofia. Então, eu parabenizo muito por essa iniciativa e também não deixo aqui de, vamos dizer assim, agradecer pelo convite e também por reconhecer, né, o quanto todas as outras entidades que estão aqui, principalmente a ABEX, foram e são importantes nessa trilha, já que a ABFIL ainda é uma entidade nova, ela tem um ano de vida, mas estamos aí dentro dessa parceria com as demais entidades que estão aqui, né, tentando e buscando e trabalhando para que a gente possa valorizar a filosofia, principalmente no que diz respeito a os estudantes que vão em breve se formar e vão entrar no mercado de trabalho, para que a filosofia continue, né, tendo essa força, né, essa representação dentro das escolas estaduais, também municipais, uma vez que em alguns municípios a filosofia já é ofertada, e em alguns estados também ofertam no ensino fundamental a filosofia. Mas, como eu posso dizer, sabemos que estamos vivendo um momento político intenso, um momento político que, vamos dizer assim, a gente não sabe também o que nos espera, e por isso, mais do que nunca, a importância dessa união, dessa unificação que vocês estão fazendo e que nós precisamos fazer também. Eu, por exemplo, venho de uma realidade do Instituto Federal, sou professor de educação básica, apesar também de atuar no ensino superior e no ensino da pós-graduação. E a minha experiência é basicamente de que, dentre os nossos pares dos institutos federais, nós temos uma boa conexão, mas não temos essa iniciativa política que vocês estão tendo de fazer fóruns, como eu posso dizer assim, vários fóruns por região e fazer esse trabalho, né, de militância, né? Assim, eu acho que isso é um trabalho fundamental que a gente tem dentro dessa perspectiva e desse horizonte político, né? Então, vamos sim nos fazer ser ouvidos, né? Seja nas universidades, enquanto vocês
são estudantes, seja nas escolas para aqueles que já são professores, seja na sociedade, no bairro, nas nossas cidades, né? Então, essa batalha, ela, como diria Boécio, né, um filósofo medieval, apesar de não ser um medievalista, é uma batalha eterna, porque a filosofia sempre foi perseguida. Isso não é uma realidade de ontem para cá. Claro que aqui no Brasil tivemos altos e baixos, momentos em que a filosofia pôde, e eu vivenciei isso, que foi logo que eu me formei, tinha emprego, né? Assim, ou seja, o primeiro, para vocês terem uma ideia, o primeiro jornal que eu abri dos classificados depois que eu me formei, tinha lá uma vaga para filosofia, fui lá, fiz uma entrevista e consegui um trabalho, né? Então acho que hoje as coisas não estão mais assim, né? Existe um mercado represado e apesar de termos ainda concursos na área de filosofia, se a gente não continuar brigando, lutando para que a filosofia seja obrigatória, a gente sabe que não é interesse. E existe um detalhe muito importante a ser dito nisso, é o de que os estados têm autonomia para, vamos dizer assim, legislar sobre a, a, a sua grade de oferta de disciplinas, né? Então, se a gente não lutar em nível federal e em nível estadual para a manutenção da filosofia, aos poucos é uma tendência que ela possa ser escanteada, né? Está sujeito a isso, né? Esperamos que não e vamos lutar que não. Então, vocês terem conseguido mobilizar e feito parte de mobilizar mais de 20 mil assinaturas para a gente conseguir levar isso para o Senado, para a gente conseguir levar isso para um debate a nível nacional, foi um mérito de vocês e de todos nós, mas um mérito de vocês de estarem fazendo esse tipo de reunião a qual estou participando hoje, né? Então agradeço muito por isso. A ABFIL está de braços abertos, inclusive também a ABFIL aceita a associação de estudantes, se precisamos. Eu acredito que ainda não temos na ABFIL a representação estudantil, eu posso estar errado, mas pelo que eu me lembro, estamos ainda esperando esse momento, talvez agora para a próxima Assembleia. Então, espero que também aqueles que sentirem essa, vamos dizer assim, esse chamado, venham também a compor aí a Befil como sócios, né, e também termos essa representação. Espero também, né, poder participar em Sergipe. Não sei se agora em Feira de Santana eu vou conseguir, não sei se também vou conseguir mobilizar os meus estudantes, porque nós aqui no Instituto Federal do Sertão Pernambucano somos o único Instituto Federal do Brasil que tem uma graduação em filosofia, uma licenciatura, que é ainda algo muito, vamos dizer assim, agora a nossa segunda turma está iniciando, mas eu quero muito engajá-los também junto com vocês da ABFIL, que é do FENEFIL. Então, espero também que a gente consiga ter essa sintonia e essa participação, capilaridade, e me coloco à disposição também para dialogar e para também militar junto com vocês, ok? Então, eu não preparei nada assim maior para falar hoje, só agradecer a todos e todas. Aqui também, novamente, reconhecer o papel que a ABEX teve como Associação Brasileira do Ensino de Ciências Sociais para que a filosofia tenha ganhado a obrigatoriedade em 2008. Se não fosse a ABEX, a gente não teria conseguido chegar a esse patamar e que a gente possa, juntos também com a ABEX, continuar também nessa mobilização, ok? Muito grato. Bom dia a todos e a todas. Perfeito, professor, muito obrigado pelas palavras. Só para ressaltar, né, a gente vai ter dois encontros que estão marcados para serem presenciais, e é
o Erefil do Nordeste, que será em Feira de Santana, e o Enefil, que será aqui em Sergipe. O primeiro será realizado em agosto, do dia 11 a 14, e o segundo será realizado em dezembro, do dia 14 ao dia 18. Como a Profesp ainda não chegou, eu gostaria de aproveitar e convidar a Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, pelo professor Dr. Tiago Esteves. Fique à vontade, professor. Tá. Bom, só enquanto o Thiago ainda está se preparando, eu acabei esquecendo de falar que a nossa presidente, Patrícia Velasquez, também agradece muito por por esse convite e também que ela se põe à disposição também a estarmos aqui juntos, trabalhando juntos. Pronto. Enquanto o professor ali está ligando o computador, ajeitando ali, vou falar da experiência que nós tivemos no primeiro encontro, né, do Norte, para Enefil do Norte, né? Nós tivemos ali o início dessa jornada de conversar com cada região. Tivemos uma participação muito bacana, interessante, de conhecer a realidade dos estudantes do Norte, né? Ali do Amazonas, do Amapá, e foi muito importante para nós e acredito que para eles, né? Até que nós recebemos elogios porque lembramos do Norte, né? Então, a nossa meta é ter participação nesse encontro nacional e em todas as atividades aqui da federação, de cada estudante, de cada região, localidade, particularidade. Nós teremos aqui também a participação da coordenação do EAD, que demonstra também a nossa preocupação com a formação de qualidade desses estudantes de ensino à distância, educação à distância, né? Então, teremos uma mesa, acredito, hoje e nos próximos pré-Enefil das demais regiões, né? A gente vai tentar alcançar o Sul, que a gente ainda não conseguiu nem ter a coordenação do Sul ainda na nossa gestão, né? Então, precisamos cativar os estudantes do Sul. Também passaremos pela região Centro-Oeste e finalizando com o Nordeste, que é a região, digamos assim, mais mobilizada por enquanto em nossa organização. Pode ficar à vontade, professor. Bom, muito obrigado. Bom dia a todos, a todas que estão nos acompanhando nesse primeiro encontro, né, o pré-encontro nacional dos estudantes de filosofia da região Sudeste. Queria agradecer, queria saudar o Vinícius, né, que é o responsável, o presidente da Federação Nacional dos Estudantes de Filosofia. Saúdo o nosso colega Gabriel Cafuri da Rocha, da Associação Brasileira de Ensino de Filosofia. Saúdo meu grande companheiro Diego, né, do Rio de Janeiro, que está batalhando com a gente aqui, seja no Fórum Estadual de Educação, seja em torno, né, de todos os debates envolvendo a filosofia e a sociologia, né, no ensino fundamental nos municípios. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, gostaria de iniciar essa fala
agradecendo o convite para a Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, a ABECS, estar presente. Eu acho que isso é muito importante, esse fortalecimento, essa representação, esse estar juntos, né, das nossas associações, até porque nós somos disciplinas, somos componentes curriculares, que sofremos os mesmos problemas e que temos caminhado juntos, né? E no que depender da ABECS, imagino que dependa também das outras associações, das outras instituições, nós vamos caminhar juntos, né? Então, nós temos, né, feito uma série de atividades em conjunto, ressalto, destaco a consulta pública, né? E aí eu vou trazer aqui para vocês uma informação fresquinha, né? Que eu recebi essa informação ontem à noite. A nossa ideia pública, né? Sobre a obrigatoriedade do ensino da filosofia e da sociologia em todas as séries do ensino médio, com no mínimo 2 tempos. Isso é muito importante, porque não é só a obrigatoriedade, não é só a presença em todas as séries, mas é a garantia de que teremos um tempo qualificado para trabalhar os conteúdos de filosofia e sociologia. Ela já está na Comissão de Participação Pública e Cidadania do Senado Federal. Ela foi transformada numa sugestão legislativa, é a sugestão legislativa número 5, e aí agora nós vamos dar início, então, a um processo de convencimento, né? Ou seja, ela está aberta, a gente pode fazer agora, né, aquele apoio à proposição, penso que isso vai ser muito importante, bem como vai ser importante a gente fazer agora um convencimento junto dos senadores e das senadoras que compõem essa comissão pública. Ainda não temos quem vai ser o relator, tá? Ou a relatora, né, da proposta, mas eu penso que é bastante importante, né, um passo vai ser importante que a gente faça, de fato, um corpo a corpo com esses senadores, com essas senadoras, independente dos partidos políticos, independente da ideologia político-partidária que eles têm, de modo a demonstrar para eles, na prática, a importância que a filosofia e a sociologia têm para a educação básica, a importância que a filosofia e a sociologia têm enquanto componentes curriculares estruturadores, né, da nossa sociedade, estruturadores da nossa educação, estruturadores da cidadania, né, que é algo que a gente percebe, né, que muitas pessoas têm tanta dificuldade em entender, em compreender dentro da nossa sociedade, a questão dos direitos, dos deveres, da ética, da moralidade. Bom, a gente tem um longo caminho pela frente, né? A gente, enfim, acho que não cabe aqui a gente ficar destacando, ficar ressaltando. Eu queria dizer, né, que a ABECS tem se pautado pela intervenção pública no que se refere ao ensino da filosofia e da sociologia no campo, na área da educação, né? E a gente vai estar junto com vocês, precisamos da ajuda de vocês, se a gente quer que tenhamos, né, a filosofia e a sociologia reconhecidas como disciplinas do ponto de vista nacional. Esse ano, vou chamar a atenção, porque a gente precisa se mobilizar para isso. Vamos aproveitar que a gente está no início do ano, aproveitar que a gente está nesse momento, né, desses pré-encontros regionais. Esse ano a gente ainda tem o Plano Nacional de Educação tramitando no Senado Federal, né, e caso existam modificações, ele retorna para a Câmara. Lembro que esse plano ele era para ter sido aprovado em 2024, a gente já está em 2026, ele não foi aprovado, e ele é fundamental. Para quê? Para poder garantir o espaço, para poder garantir o debate, para poder garantir que a gente tenha possibilidades, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, de desenvolvimento da sociologia e da filosofia. Junto a isso, a gente precisa ficar atento nos municípios e nos estados, porque também
estão tramitando os planos municipais e os planos estaduais de educação. Nesse sentido, eu convido a todas as instituições que estão aqui presentes a se fazerem presentes nesses debates, nessas discussões nos estados e nos municípios, porque é algo fundamental. A gente vai enfrentar a extrema-direita, que está querendo colocar, né, temas como militarização das escolas, como dar protagonismo para as avaliações educacionais em larga escala, a questão dos vouchers, a questão do homeschooling, isso tudo eles querem colocar dentro dos planos nacionais, do plano nacional e dos planos subregionais, né, estaduais e municipais. Então, a gente precisa enfrentar essa discussão, enfrentar esse debate, porque também é fortalecer o ensino de filosofia e sociologia. Outro ponto que eu penso vai ser fundamental esse ano, porque fazem 10 anos de implementação da chamada Base Nacional Comum Curricular. Nós temos uma série de críticas ao modo como essa Base Nacional Comum foi implementada, né? Só para relembrar, né? O contexto de implementação dessa Base Nacional Comum Curricular, o contexto de crise, de golpe legislativo, de golpe parlamentar contra a presidente Dilma Rousseff, que também teve, né, a sua parcela de culpa. Vamos lembrar da frase famosa dela, que inclusive está no YouTube, caso alguém tenha dúvidas, né, dizendo que a filosofia e a sociologia eram demais para o ensino médio, eram demais para os estudantes e para as estudantes, e que deu início ali a todo o debate, toda a discussão em torno da reforma do ensino médio. Então, esse ano, a Base Nacional Comum Curricular, aprovada no governo Temer, faz 10 anos. Pela legislação, ela deve ser novamente rediscutida pela sociedade e pelo Congresso Nacional. Então, eu penso que, mais uma vez, as nossas instituições têm que atuar em conjunto, de modo a garantir que a Base Nacional Comum Curricular preveja conteúdos específicos e bastante claros de sociologia e filosofia, porque assim a gente vai garantir a nossa presença qualificada dentro de sala de aula. Para terminar a minha fala, eu só vou chamar agora vocês para uma próxima luta que eu acho que é fundamental, né, a gente avançar um pouco nessa questão que está no Congresso Nacional, que, para além da obrigatoriedade do ensino da filosofia e da sociologia, né, com no mínimo 2 aulas, a gente avance não apenas para o ensino fundamental, mas que a gente garanta a prioridade para professores e professoras formados em filosofia e sociologia, licenciados em filosofia e sociologia. Isso é fundamental. Basta de profissionais de outras áreas, muitos deles sequer formados em educação, estarem dentro da sala de aula ministrando os nossos conteúdos. Então, essa é a luta, essa é a batalha que a gente vai precisar travar. Muito obrigado a todos e a todas. Perfeito, perfeito, parabéns. Gostaria só de avisar para os ouvintes, aqueles que se inscreveram no evento, né, que para registro de chamada, digamos assim, é só escrever o nome completo aí nos comentários e a instituição ou universidade, né, de onde vem, para a gente ter um controle no momento dos certificados. Bom, aproveitando que a Profesp está presente, gostaria de convidar o professor Valmir, representando essa entidade. Fique à vontade, professor. Lembrando que, quando estiver próximo da conclusão de fala, levantarei a mão, então a pessoa já entende que já está próximo da conclusão. Bom dia a todos e todas. Prazer enorme estar aqui com vocês. Estou representando a professora Selma, que é presidenta da Profesp, a Associação de Professores de Filosofia e Filósofos do Estado de São Paulo, e acompanhei a fala do colega que me antecedeu, e dizer que a gente também, né, a gente está ombreado nessa luta para oficialização e para muito mais do que obrigatoriedade, né,
que quando a gente fala de filosofia e das áreas de ciências humanas de uma maneira geral, até me parece dissonante a gente falar em obrigatoriedade. Acho que a gente podia garantir o direito, né, ao acesso dos estudantes no nosso conteúdo de filosofia e sociologia e das ciências humanas como um todo. Me parece a gente é libertário demais para falar em obrigar alguém a, a cursar, né, a ter o componente curricular de filosofia. Mas a gente está ombreados nessa luta aqui no estado de São Paulo. A gente tem uma associação extremamente militante nessa causa, já é uma associação de dezenas de anos, e que a gente está na luta. A gente parte de alguns princípios que para a gente são fundamentais para a argumentação e para alimentar de argumentação a necessidade da filosofia na educação básica. Primeiro, a partir do próprio conceito do saber. Né? A gente compreende que o saber não é acúmulo de conhecimento, mas o saber é se apropriar de maneira crítica, de maneira protagonista, o próprio conhecimento. Né? Então, assim, o próprio conceito do saber que tem se proposto na educação brasileira pressupõe a importância da filosofia. Um outro conceito que para a gente na protesta é bastante importante é o próprio conceito de educação. Né? A gente não consegue formular, imaginar, compreender educação que não seja uma educação para a cidadania, que não seja educação para a ética, que não seja educação fundamentada no raciocínio lógico. E aí, nesse sentido, a educação básica é imprescindível, a presença da filosofia. Um outro argumento é o próprio conceito que nós estabelecemos de escola. A escola é um espaço de diversidade de pessoas e de diversidade de saberes e de diversidade de convivência. Na escola é um espaço não só onde aprendemos a conhecer, mas também a sermos. E, nesse sentido, a filosofia tem uma contribuição significativa para contribuir para esse espaço no saber. E, por fim, para não prolongar muito, eu vejo com muito bons olhos essa nossa mobilização nacional para a implementação na educação básica do direito do estudante em ter acesso ao conhecimento tão fundamental que nos humaniza. Né? É importante dizer que a filosofia, na sua prática pedagógica, ela tem como referencial a capacidade de nos humanizar. E a gente vive um tempo que é urgente a necessidade da filosofia no componente curricular. Então, estresse externo aqui, minha alegria em poder estar participando desse momento e representando a presidenta da nossa associação aqui no estado de São Paulo, da professora Selma. E a nossa associação está disposta a colaborar e a ombrear com as demais instituições nessa luta, né, que não é de agora. A filosofia tem uma relação com o currículo da educação brasileira de amores e ódios, e às vezes ela se é apresentada como solução e às vezes como problema, né? Como foi dito pelo colega anterior da infeliz fala da presidenta Dilma. E reitero, a nossa associação está disposta a colaborar nessa luta para a implementação da filosofia na grade curricular da educação básica. Obrigado. Muito obrigado, professor. Pessoal, aquelas pessoas que não se inscreveram, eu acabei de mandar o link aqui para inscrição, né? Somente vou conseguir liberar o certificado para o e-mail que está registrado lá, tá bom?
Deixa eu só tirar uma dúvida. A NPG está presente? José Fernando? Eu não vi José Fernando. Bom, então vamos partir para a próxima entidade, a Profil do RJ, com o professor Diego Felipe. Então, professor, por gentileza, fique à vontade para se apresentar a sua entidade. É isso. Olá, pessoal, bom dia. Todo mundo me escutando? Tá ok o som? Tá ok, né? Então, primeiramente, eu gostaria de me apresentar, né? O meu nome é Diego Felipe, eu sou presidente da Profil RJ, que é uma associação de professores e professoras aqui do estado do Rio de Janeiro, né? A gente surgiu em 2024, depois de ver a necessidade de se organizar enquanto uma associação regional, veio de um fórum de professores de filosofia e sociologia maior, que estava numa luta intensa desde 2012, 2011, em relação justamente a essa pauta, que é a presença da filosofia e também da sociologia, como apontou o Tiago, que também estava nessa luta, em todas as séries, com dois tempos de aula. Mas antes de começar a falar, eu queria agradecer todo mundo, os companheiros que estão aqui falando das entidades, aos estudantes também. É interessante que em 2011 eu estava na organização de um NFIL aqui no Rio de Janeiro, que foi Rio de Janeiro e Niterói. Então, tenho muitas boas lembranças desse encontro, conheci muita gente que eu tenho contato até hoje, e fico feliz que os estudantes de filosofia estão se organizando e estão também comprando essa pauta da presença obrigatória da filosofia nas 3 séries do ensino médio. Então, voltando para a minha fala, a gente aqui no Rio de Janeiro, a gente teve uma luta muito intensa em relação a essa pauta. Na verdade, a gente ainda está em uma luta muito intensa em relação a essa pauta da presença do ensino de filosofia nas 3 séries. É uma pauta que, inclusive, nos motivou a estar criando a nossa associação, né, a Profil RJ, e que a gente teve avanços e retrocessos, e aí eu queria falar um pouco disso, para justamente apontar para vocês que a luta é muito importante, que a luta garante as coisas, só a luta garante as coisas, na verdade. A gente, aqui em 2011, 2012, a gente teve o corte de tempos de filosofia e sociologia, por conta de uma secretaria extremamente neoliberal, e todas, normalmente, aqui no Rio, são neoliberais, mas a gente teve um secretário muito especial nisso, e a gente perdeu uma carga horária imensa na época, e a gente começou a se organizar junto do sindicato, aqui, que é o CEP, um sindicato bem combativo também, mas nessa luta específica da filosofia, às vezes ele ficava meio aquém, não tinha tanto espaço na nossa pauta específica. Então, a gente começou a se organizar através de um fórum, de dentro do sindicato, criamos uma pauta específica que era nenhuma disciplina com menos de 2 tempos nas 3 séries, para tentar unificar todas as disciplinas que estavam comprometidas em relação ao tempo de aula, e batalhamos até 2016 para conseguir estar com 2 tempos nas 3 séries, depois de uma greve com ocupação de escola, uma greve onde a gente militou bastante presencialmente nas redes sociais. A gente conseguiu, em 2016, estar nas 3 séries com 2 tempos. Veio a reforma do ensino médio, do Temer, que o Tiago foi muito preciso, que não foi só do Temer, né? Na verdade, a gente já tinha precedentes até antes do golpe, né? Do golpe jurídico, e o que acontece? A gente perde de novo. Então, a gente estava com 2 tempos nas 3 séries, depois da reforma a gente perdeu 2/3 da carga, filosofia ficou em só 1 ano com 2 tempos, e a gente teve que retomar a luta. A luta foi até 2023, para a gente
mudar o currículo. A gente teve também a questão da consulta, uma movimentação no governo federal, do governo Lula, né, que alterou as coisas e facilitou que tivesse mudança nos estados para a recomposição da carga perdida. Aqui no Rio de Janeiro, a gente conseguiu uma matriz provisória. Essa matriz, a gente estava em 2 séries. Em uma série, eles colocaram um laboratório que era apontado para ser filosofia, em outra série apontado para ser sociologia. Ou seja, estávamos mais ou menos nas 3 séries. Agora, nesse ano, depois de muita pressão também, um GT do sindicato, que a BEC está presente, a Profil está presente, a gente conseguiu pressionar para mudarem isso. Aí agora a gente tem filosofia no primeiro, filosofia no terceiro, e no segundo a gente tem filosofia aplicada, que ainda não é filosofia, é um componente ali dos percursos ali, dos itinerários, mas, de certa forma, a filosofia está presente nas 3 séries, de acordo com a nova matriz, a sociologia também, a sociologia aplicada, se eu não me engano, para eles é no primeiro. Então, a gente conseguiu ter êxito de alguma forma, a luta continua, que a gente quer filosofia e sociologia, não somente filosofia aplicada, sociologia aplicada, isso pode entrar como eletivo a mais. A gente quer filosofia e sociologia nas 3 séries, mas já é uma demonstração que a gente se mobilizando, a gente lutando, a gente consegue conquistar alguma coisa. A gente tem percebido que, mesmo com as alterações vindo do governo federal, muitos estados não trouxeram uma recomposição dos tempos que se cortou com a reforma. Na verdade, tem estados que até piorou. Então, se não tiver luta nos estados, a nível nacional, mas também nos estados, porque os governos estaduais têm uma autonomia ali, e que só vai ser utilizada para favorecer a questão da presença do ensino de filosofia e sociologia se tiver pressão política, pressão acadêmica, a gente estudar, se fundamentar, em apontar por que a filosofia e a sociologia são importantes no ensino médio. Não é nem só importante no ensino médio, é importante também no fundamental. Uma luta aqui no estado do Rio de Janeiro, junto com a BEX, inclusive, é isso, está disputando agora a filosofia e a sociologia não fundamental também. Então, a gente tem que se fundamentar academicamente, a gente tem que se organizar politicamente para conseguir não só melhorar as coisas no que diz respeito à legislação do federal. Esse projeto aí vai no caminho certo de pedir a presença mínima de 2 tempos nas 3 séries, mas também nos estados a gente fazer essa disputa. Então, para ir terminando e não ocupar muito tempo, a Profil está aqui com esse objetivo, uma das pautas centrais. A gente tem como pauta central essa questão de uma disciplina com menos de 2 tempos nas 3 séries. A gente tem como pauta também a questão da filosofia no ensino fundamental, a inclusão nos últimos anos, e dentro da pauta também a questão das habilitações, porque não basta estar nas 3 séries se eles não abrem a disciplina, o componente curricular, para professores que são formados em filosofia. Se eles colocam professores de história, até de educação física, que no Rio de Janeiro a gente tem uns casos engraçados, tragicômicos, na verdade, não resolve o problema, porque é um problema que diz respeito à formação dos estudantes, mas também diz respeito ao mercado de trabalho. Então, quando não é um professor de filosofia ali, perde a formação, porque o cara não é qualificado, e perde também os estudantes que estão se formando justamente para trabalhar, né, no ensino médio, que não aparecem as vagas, eles cumprem as vagas com os professores que não são formados para estar ocupando aquelas cadeiras. Então, novamente, queria saudar todo mundo que está aqui, dar um parabéns aí aos estudantes, esse é o caminho. Está se organizando politicamente, está se fundamentando teoricamente. Contem com a Profil RJ para somar nessa luta aí. A gente, esse ano, vai fazer uma campanha de associação grande para estar
trazendo as pessoas para dentro da associação. Ano passado, a gente ficou dentro da burocracia para formalizar. Agora que a gente está formalizado, a gente precisa de sócios, né, de associados. E assim como a ABFIL colocou, que também há uma adesão de estudantes na ABFIL, aqui na Aprofil também. O estudante universitário de filosofia também pode estar associado. Então, fica um convite também aos estudantes estarem se juntando à associação e, independente de qualquer coisa, estamos juntos nessa luta, porque se a gente for ter êxito nessa luta, é justamente unindo professores e estudantes e conseguindo convencer boa parte da sociedade da importância de filosofia, e coloco também da sociologia no ensino médio e no ensino fundamental, que também vem se tornando uma pauta nossa. Então, é isso, pessoal. Obrigado, professor Diego. Bom conhecer a realidade do RJ. Para quem está chegando agora, a gente também viu um pouco assim da organização em São Paulo, das falas das entidades como a ABFIL, a ABEX, e dando continuidade, eu gostaria de chamar a professora doutora Adriana, pelo Prof. Filo da Universidade Federal de São Carlos. Professora? Quero parabenizar a iniciativa dessa abertura, agradecer ao Vinícius, que está agora, né, que me apresentou, é isso, Vinícius? Desculpe isso, que é o presidente, né, do NFIL, e aí me corrija se eu estiver falando, mas acredito que seja a Carla, minha aluna, que me indicou, né, aqui para estar um pouco falando sobre uma entidade muito importante, né, um programa, na verdade, né, um programa importantíssimo nesse sentido da consolidação do ensino de filosofia, num contexto que a gente está, de novo, lutando pela presença da disciplina na escola, né? Então, se trata do programa de formação de professores, é um programa de mestrado estrito sensu, caminhando aí para um doutorado, né? Que a gente deve construir uma proposta aí de APCN para aprovação de doutorado, né? Então, mas por enquanto a gente tem aí um mestrado que reúne 25 universidades brasileiras, né? É um mestrado em rede, com apoio da CAPES. Então, é o Prof. Filo, né? O programa de mestrado profissional em filosofia, né? Então, eu represento aí, estou aqui, né, enquanto coordenadora do núcleo da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos. A gente está aqui com essa mesa representando aí uma abertura na região sudeste, né? Vocês estão fazendo em todas as regiões, a região sudeste, então aqui eu tenho esta presença, trazendo aí o contexto de São Paulo, né? E desse programa, um programa que tem formado muitos professores, né? Para se fazer parte do programa, tem que estar dando aula de filosofia, né? Pode ter qualquer graduação, mas tem que estar dando aula de filosofia, ou então dar aula de outras disciplinas, mas ter formação em filosofia. Então, é uma coisa e outra como pré-requisito para ingresso no programa. O edital é um edital anual, né? Felizmente, a gente continua aí com este edital anualmente e com o apoio da CAPES, né? E agora na perspectiva até do doutorado, não só nós, mas as áreas também de história, matemática, tantas áreas das licenciaturas, que a gente tem, então, a presença desse programa em rede também. E ele é importantíssimo, não só para a filosofia, eu acho que para todas as áreas aí do conhecimento que compõe aí o currículo, não é que, e deveria compor de uma forma a nos trazer conteúdos organizados, conteúdos estruturados, mas não conteudismo, né? Então, infelizmente, a gente teve uma confusão conceitual aí, né? Que toma conteúdo por conteudismo, não é? Inclusive, o Silvio Galo, bem recentemente, teve na nossa instituição, numa palestra, e nós tratamos dessa polêmica, né?
Porque muitos de nós que estamos aí refletindo sobre os processos de ensino-aprendizagem, sobre a questão das teorias pedagógicas, a gente combateu, é claro, o conteudismo, né? Mas ao combater o conteudismo, nós não podemos ser confundidos com aqueles que então vão abolir, né? Vão fazer com que seja totalmente apagado, desaparecido, conteúdos, né? Então, nós precisamos, sim, de conteúdos sistematicamente organizados, né? Por isso que nós precisamos... Aí, teve falas que me antecederam, que eu vou precisar retomar, e nós estamos inteiramente de acordo. É condição sine qua non a gente ter... Vocês falam em 2 tempos, né? Acho que o Rio de Janeiro, eu achei interessante. Nós falamos aqui 2 aulas, né? Nós temos que ter 2 aulas semanais em cada série da educação básica do ensino médio, minimamente, como obrigatório. Isso é condição para a gente poder trabalhar, né? Aí é claro que nós estamos num conjunto com outras áreas, numa luta aí comum, né? Para resgatar o que nós tínhamos antes da BNCC, né? Não estamos sozinhos, como já estivemos sozinhos, não é? Eu sei que teve fala que diz, não, mas a filosofia está sempre... um pouco num combate para voltar, ela sai, quer dizer, ela é um pouco perseguida. Então, mas o contexto agora é outro, não é uma coisa isolada, como já foi isolado. Nós tivemos lutas isoladas, hoje não se trata de uma luta isolada. E aí eu preciso também fazer uma correção, né, gente? Sem dúvida, os sociólogos estavam muito organizados quando a gente teve a primeira aprovação, que foi politicamente um marco, que foi em 2006, no Conselho Nacional de Educação. A gente teve, então, a gente tinha o parecer do professor César Caligari, que é um político, não é? Do PCdoB e tudo, sociólogo, e nesse parecer ele defendia a sociologia e a filosofia como obrigatórias no currículo nacional. E aí, então, se tratou desse ponto de pauta numa reunião do Conselho Nacional de Educação, Câmara da Educação Básica. Nesse momento estavam presentes o professor Legene Miran, que é um sociólogo, representava, então, o sindicato e representava um profissional, um professor, né, de ciências sociais. Não só ele, havia outros, mas eu acho que ele foi o mais, naquela altura, representativo. E, do lado da filosofia, havia, sim, gente, quem estivesse lá, tá? Nós não estávamos sem representação. Nós não tínhamos a representação tão organizada como a sociologia exemplarmente nos oferecia. Mas a gente tinha, sim. Eu preciso dizer que o Brasil, nos anos 80, né, no bojo daquelas lutas pela democratização, a gente trouxe a bandeira do ensino de filosofia. Os movimentos sociais, né, traziam a importância da filosofia e da sociologia, né, nos currículos, psicologia, enfim, apareciam essas questões. Então, a gente tinha, quando eclodiu Direta Já, tudo, naquele bojo, naquela movimentação, a gente teve também a bandeira, né, nessa história recente do Brasil, né, do ensino de filosofia, sociologia, enfim, dessa formação, desse rol de disciplinas que vai fazer com que o nosso aluno tenha uma formação crítica, né, importante para o exercício da sua cidadania, né. E aí, o que acontece? Esse movimento, ele culmina na organização de um fórum sul de ensino e filosofia, que congregava todas as instituições de filosofia do sul do Brasil, chamava Fórum Sul Brasileiro de Filosofia e Ensino. Ele teve início em 2001 e ele se encerrou em 2010. E durante a sua existência, a editora da Universidade de Juí, a editora tinha uma linha editorial que chamava Filosofia e Ensino, que foi pioneira no Brasil. Claro que a gente tinha a editora Vozes e outras e tudo, que aqui e acolá publicavam alguma coisa. Mas, gente, eu estou falando de uma linha editorial que apoiava. Isso é um pioneirismo sem... É a nossa história, nós temos que lembrar disso, né? Sem precedentes, assim. Então eu convido todo mundo, que depois eu sei que vai ficar essa fala, esse evento disponível, vocês devem conhecer o acervo, né? Porque são 9 publicações, são artigos, né? E aí a gente tem gente do Brasil todo
porque eram convidados pessoas que tinham o que dizer. Então tem muita coisa ali do Walter Conde, do Silvio Galo, são nomes bastante famosos, mas também aqueles pesquisadores, doutores, recém-doutores, gente que estava tentando furar a bolha, porque o que acontece? O ensino de filosofia ele ficava num limbo epistêmico, né? Nós não tínhamos lugar nos departamentos de filosofia, não tinha na pós-graduação, de jeito nenhum, nos programas de pós-graduação de filosofia. E aí, onde que esse pessoal acabava indo parar? Muita gente com formação filosófica e com projetos bastante filosóficos, mas eles iam parar em programas de educação, que são programas amplos, programas necessários e que foram acolhedores, né? Onde se situa, inclusive, Walter Conrad, Silvio Galo, né? Então, a gente também deve dizer que há um problema, porque quando a gente fala de ensino de filosofia, a gente fala de duas frentes. A gente fala da frente de trabalho, efetivamente na educação básica, mas, pessoal, a gente fala também de formação de professores, né? Nas universidades, nas faculdades, enfim, nas licenciaturas de filosofia. A gente tem modalidades diferentes de formação filosófica. A gente tem 3. A gente tem licenciatura, a gente tem bacharelado e a gente tem os cursos seminarísticos, né? Eu estou me referindo à licenciatura, tá? E estou me referindo a algo que muda em 2001, que é uma política nacional, uma diretriz de formação de professores nas licenciaturas. Então, isso está devidamente documentado. E o que a gente tem? A gente tem que reformular os cursos. E o que há de novo a partir de 2001? Que é justamente quando o Fórum Sul Brasileiro ele se institui. O que há de novo é que não há mais como prosseguir fazendo formações distintas. Um campo pedagógico e um campo da especialidade. Então, a gente tem que pensar agora o quê? Num campo único, que reúna simultâneo, dialeticamente, de maneira tensional, de maneira contínua, com todas as contradições, com todas as tensões que surgirem, mas que una a parte pedagógica e a parte específica. Então, isto é uma grande revolução em termos do que nós tínhamos nas faculdades e universidades brasileiras, em termos de política de formação de professores. E o que diz o documento? O que diz o documento do MEC? Diz que todos os cursos, todas as licenciaturas terão que se responsabilizar também pela formação, terão que se comprometer pela formação pedagógica, pela formação de professores. E o que a gente teve, pessoal, daquele ano para cá, é uma total ineficácia dessa política. Precisaríamos fazer um levantamento, mas assim, eu acho que esse é um assunto que a gente precisa dar bastante atenção. No estado de São Paulo, pelo menos, foi totalmente inócua essa iniciativa, né? Eu não digo totalmente, eu acho que algum efeito ela traz, positivo, mas muito menos do que era pretendido. Continua, pessoal, uma clivagem entre a parte pedagógica e a parte filosófica. E isso é uma coisa que serve para nos deixar num patamar de inferioridade em termos de formação, né? Como se fosse uma formação de segunda mão, de segunda categoria, né? Ainda tem isso, né? Nas universidades de ponta, onde a pesquisa filosófica é de ponta, ainda há um desdém. E isso é muito preocupante. Então, assim, esse programa é um programa que dá continuidade a algo que o Fórum Sul Brasileiro realizou, que é a produção de pesquisa. Então, pessoal, pesquisa consolida a área de conhecimento. Porque pesquisa, além de capacitar o professor, ela consegue, continuamente, ela consegue criar um repertório teórico que faz com que a filosofia crie realmente raízes naquela sociedade. Porque as pessoas sabem, elas sabem qual a justificativa, não é? Qual o argumento, quais os argumentos, porque existem trabalhos publicados, existem congressos, existem... Então, isto precisa fazer circular. E eu acho que a importância do nosso programa nacional, que é um programa que reúne 25 instituições, que tem sede na Universidade Federal do Paraná e está sob a coordenação nacional do professor Eduardo Barra. O que é esse programa? Esse programa nos ajuda, pessoal, a
justamente poder criar, fazer um trabalho de resistência, de criar condições para que o ensino... É mais uma frente que a gente abre, para que o ensino de filosofia se torne obrigatório e se torne muito bem assentado, muito bem justificado, né? E muito bem preparado pelos professores que se formam nesse processo. A gente tem um resultado, pessoal, de uma década já de presença desse programa na pós-graduação, não é, do país. A gente tem um resultado extremamente satisfatório, né? Os nossos egressos, a gente faz pesquisa para saber como que eles estão e qual a percepção que eles têm desse itinerário, e a gente tem realmente relatos assim muito satisfatórios. Eu acho que é algo importante, né? É uma política de formiguinha, mas que lá na frente, no longo prazo, ela ajuda a tornar perene, sabe? Que o ensino de filosofia não fique indo e voltando, né? Porque a gente cria condições para que as pessoas acreditem nisso, né? Acreditem que isso tem a sua fundamentação, a sua boa razão, né? A gente consegue elevar o debate, né? Também para um nível mais qualificado. Então é isso. Eu agradeço novamente aos presentes. Eu passei um pouquinho de tempo. Muito obrigada pela paciência, viu? Nós que agradecemos, professora, pela participação. Eu gostaria de chamar agora a coordenação de pesquisa, em seguida a NPG, que já está presente, né? Então, chamo o Esdras Guedes, que é o nosso coordenador de pesquisa da FENEFIL. Bom dia, gente. É um prazer estar participando deste pré-NFIL Sudeste. Eu me chamo Esdras Guedes, sou coordenador de pesquisa da FENEFIL e doutorando em filosofia pelo programa de pós-graduação em filosofia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sou bacharel, licenciado em filosofia, mestre em filosofia. E a minha fala acerca da importância da filosofia e sociologia no ensino médio, ela vai se dar da seguinte maneira. Primeiro que eu penso que a filosofia e a sociologia, elas põem em interrogação, em parênteses, né, as certezas ordinárias que constituem o nosso mundo circundante. Porque quando nós chegamos no mundo, nós chegamos num mundo com verdades fabricadas, né, com supostos consensos, né, com uma certa explicação acerca da natureza das coisas, né. Nós chegamos num mundo de vieses, preconceitos, prejuízos, né, concepções inadequadas acerca da realidade. E a filosofia e a sociologia, então, tem um papel muito importante do ponto de vista da formação humana, tá? E aqui, por formação humana, eu penso, sobretudo, a nossa vida mental, os nossos conceitos, as nossas ideias, as nossas concepções acerca da realidade, a nossa percepção do mundo, e também o nosso modo de vida, a nossa forma de existir, as nossas práticas existenciais, a nossa postura existencial que nós assumimos, né, no nosso dia a dia, né, na nossa cotidianidade. Então, eu penso que a filosofia, com os seus métodos, né, com o seu método de clarificação conceitual, com a sua preocupação em definir os conceitos, com a sua preocupação com a lógica, por proceder a uma clarificação acerca de como se constrói um argumento, identificar falácias, identificar inconsistências, sabe? Para que a gente consiga também estar munido, teoricamente, para, na nossa vida corrente, né, identificar argumentos que são inconsistentes, né, identificar contradições, identificar concepções inadequadas acerca da realidade, e a sociologia, com os seus métodos vários, né, histórico, comparativo, quantitativo, qualitativo também, fornecendo, então, uma análise bem fundamentada e esclarecedora acerca dos processos sociais, né, das instituições, né, que atuam na estruturação do nosso modo de vida, tá? E, sobretudo, também questionar aquilo que muitas das vezes é tido como algo cristalizado, algo que deve ser dessa forma, que é algo tido como natural, embora
essa ideia de natural, ela precisa ser questionada, porque nós precisamos ter em vista, né, os processos históricos, né, os processos formativos que nos levaram até aqui, tá? Com essas instituições, com essa estrutura, com esse modo de vida, tá? Com essa organização social. Esse argumento de que as coisas são como são, porque são naturais, é um argumento bastante perigoso. Eu acho, então, que a filosofia e a sociologia exercem um papel fundamental ao colocar em interrogação as certezas, tá? Essas explicações que habitam o nosso mundo circundante. E, sobretudo, também como uma ferramenta de aprimoramento do nosso aparato intelectual, sabe? Porque nós estamos suscetíveis a vieses, né? Nós temos leituras, muitas das vezes, inadequadas sobre a realidade, né? E precisamos, cada vez mais, ampliar o nosso repertório de leituras, o nosso repertório de autores, né? O nosso repertório conceitual, e ter isso, né? E aqui eu penso, desde o fundamental, é muito importante, porque se nós estamos pensando em prática de formação, em refinamento da nossa capacidade de pensar, isso não pode se dar só no ensino médio, apenas no ensino médio, precisa se dar o quanto antes, tá? Para que nós tenhamos instrumentos, então, para autonomamente refletir sobre essa realidade, né, em que a gente está inserido, e questionar aquilo que é tido como dado, como natural, como cristalizado, e pensar, então, no seu processo histórico, formativo, social, tá? De colocar em questão as estruturas sociais, né, subjacentes às nossas práticas coletivas. Eu acho que a filosofia e a sociologia exercem um papel muito importante acerca dessas questões, tá? Então, a minha fala, ela vai nesse sentido. Assim, a ênfase que eu confiro, né, nessas disciplinas do conhecimento é justamente essa capacidade de nos fornecer ferramentas, né, conceituais, argumentativas, para desconstruir, né, aquilo que foi construído e assimilado passivamente, tá? E que repercute sobre o nosso modo de vida, tá? Uma pergunta que a filosofia se coloca, e que também é muito caro à sociologia, é, por exemplo, por que acreditamos no que acreditamos? Qual é o fundamento das nossas crenças coletivas, por exemplo? Né? Dinheiro, a própria configuração das instituições, né? O estado de coisas atual do ponto de vista institucional, tá? Mas por que nós acreditamos dessa forma? Por que acreditamos nessas instituições com essa configuração? Por que nós compramos determinados discursos? Por que toda a nossa rede de significação conceitual se estruturou dessa maneira, tá? Com essas referências, com esse modo de compreender a sociedade, tá? Então, é justamente esse exercício de dar um passo, né, atrás e perguntar, não, nós temos um mundo, nós temos uma rede de significação, nós temos uma rede de respostas prontas, mas a pergunta é, por que as coisas se estruturaram dessa maneira? Por que esses conceitos? Por que esses valores? Por que essas perspectivas? Tá? E isso é um exercício de criticidade e reflexividade, que precisa ser exercitado o quanto antes. Tá? Então, eu penso que cada vez mais nós precisamos nos preocupar com a filosofia enquanto prática de formação, enquanto formação humana, e formação humana, né, que diz respeito, então, à nossa coexistência social. Tá? Não é uma prática isolada, não é pensar a prática de filosofia, o estudo da filosofia no sentido atomizado, tá? Mas pensar a emancipação coletiva, então, e como a filosofia e a sociologia, ao exercitar essa capacidade crítica, essa reflexividade, podem nos fornecer subsídios para compreender mais adequadamente a realidade e, portanto, dar vida, né, construir um modo de vida que seja mais justo, né, menos desigual, e que nós possamos, então, ter condições de progredir, né, enquanto sociedade. A minha fala é essa, uma fala curta, mas são as minhas breves considerações. Tá? Obrigado. Muito obrigado, Esdras.
Só lembrando, pessoal, para a gente ter espaço também para as pessoas levantarem a mão no final dos convidados, né, para também apresentarem seus questionamentos e suas particularidades aí em cada região. Então, nos últimos minutos, né, quando eu estiver concluindo a fala, eu vou levantar a mão e a pessoa entende que já é a conclusão da fala. Então, gostaria de chamar a NPG, através da pessoa do professor, Dr. José Fernando. Olá, gente. Bom dia para todas e todos presentes. Queria primeiro começar me desculpando brevemente pelo pequeno atraso. Tive um problema com a energia elétrica aqui no Rio de Janeiro por causa das chuvas. Mas é um prazer estar aqui hoje com vocês, podendo participar dessa atividade importantíssima para a organização dos estudantes de filosofia do Brasil. Eu me chamo José Fernando. Atualmente estou secretário-geral da Associação Nacional de Pós-Graduandos, né, a ANPG. Sou professor de filosofia e de história no ensino privado aqui do Rio de Janeiro. Atualmente estou no doutorado em políticas públicas comparadas na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E, bem, a minha fala é muito mais para a gente poder fazer um pequeno resgate histórico, né, sobre a importância do ensino da filosofia e da sociologia no ensino básico, né? A gente sabe que a retirada dessas duas disciplinas do currículo básico é parte de um projeto político, né? Um projeto político onde a gente acaba por cercear ali a participação desses estudantes, né, no desenvolvimento de um senso crítico, que é o papel fundamental do ensino de filosofia para esses jovens no Brasil, né? Então, fazendo um pequeno resgate, inclusive histórico, né, sobre alguns momentos em que a gente teve ausência dessas disciplinas no currículo básico, né? É importante lembrar que a primeira vez que isso aconteceu, né, numa reforma propriamente dita, que removeu a filosofia e a sociologia do currículo obrigatório, foi durante o regime militar, né? Não obstante, né, foi um processo onde o Brasil mergulhou num intenso estado de repressão, em que muitas pessoas foram perseguidas pela sua forma de pensar, né, pelo pensamento livre. Então, durante a ditadura militar, a gente teve uma reforma educacional que retirou, né, filosofia e sociologia dos currículos de educação básica, né, substituindo pela educação cívica e pela famosa SPD, né, que, como eu sou um pouquinho, tenho aí meus 30 e poucos anos, eu ainda tive um pouco dessas disciplinas, um resquício dessas disciplinas quando ainda fiz meu ensino médio, antes de voltar efetivamente a ser o ensino de filosofia e sociologia ali por volta de 2008, né? E recentemente a gente teve as duas disciplinas removidas novamente na reforma do ensino médio. Pois bem, eu acho que a minha fala vai muito no sentido de exaltar a importância da gente estar organizado coletivamente para poder lutar para que a filosofia e a sociologia elas voltem para o currículo do ensino médio de forma integral e, sobretudo, nos 3 anos, né? Acho que esse movimento da Federação dos Estudantes de Filosofia é fundamental para isso, sobretudo na articulação com outras entidades do movimento estudantil e com outras entidades também da organização política nacional, né? Hoje a gente tem ainda alguns resquícios dessa reforma do novo ensino médio, né, que ainda vigora. A gente precisa, inclusive, mobilizar os nossos estudantes para estarem nas ruas e nos espaços de decisão que são fundamentais para a gente lutar para que essa reforma ela seja completamente revogada, né, pelo governo federal. Acho que esse ano é um ano fundamental, sobretudo para a gente poder, como o companheiro inclusive comentou aqui no chat, né, para a gente estar pressionando os deputados, senadores, parlamentares e demais figuras públicas, para que a gente consiga, de fato, ter uma articulação com eles ou com outras figuras que sejam importantes, para que a gente consiga levar essa pauta para ser debatida, sobretudo no Conselho Nacional de Educação e, sobretudo, também na Comissão de Educação da Câmara e do Senado, né? Hoje a gente conseguiu brevemente fazer um debate sobre
a revogação do novo ensino médio dentro dos espaços institucionais, né? Então, isso é um debate muito recente na comissão, no Conselho Nacional de Educação. Então, nas reuniões do Conselho Nacional de Educação, por vezes, a revogação do ensino médio é uma pauta que é debatida, mas ainda não é debatida com tanto afinco, né? Porque a gente precisa que haja uma pressão efetivamente da sociedade, sobretudo do movimento estudantil, para que essa pauta ela consiga ser maturada e debatida com mais afinco dentro dos espaços. A gente também já participou de alguns debates sobre esse tema na Comissão de Educação do Senado Federal, sobretudo num diálogo com a senadora Tereza Leitão, que estava à frente da comissão recentemente. Então, eu acho que, nesse momento, é fundamental que a gente se organize coletivamente e paute isso de uma forma mais intensa, que a gente consiga levar esse debate para a sociedade. Afinal, a gente também precisa fazer com que a sociedade compreenda a importância do ensino dessas duas disciplinas no ensino médio, e também não só no ensino médio, como o companheiro anterior falou. Acho que a gente precisa que esse debate ele consiga maturar a importância do ensino de filosofia e sociologia, anteriormente também o ensino médio, começando ainda no ensino fundamental, talvez nos anos finais, seja uma proposição interessante para se trabalhar com os estudantes do Brasil. Né, efetivamente, também acho que é muito fundamental, é muito importante que a gente insira a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas nesse debate, né, porque é uma entidade de luta que encampou diversos processos políticos no Brasil, e a partir da luta da UBS a gente conseguiu, inclusive, endossar o Fora Collor, endossar, inclusive, agora a revogação do novo ensino médio, outros processos também fundamentais na história da política do país. E esses processos eles não são fáceis, né, como vocês podem ver. Né, a reforma do ensino médio tem seus quase 10 anos, e a gente até hoje não conseguiu ali efetivamente revogá-la. Claro que a gente tem alguns avanços, né, nos últimos anos, onde a gente teve alguns consertos, vamos assim dizer, na reforma do ensino médio, mas nenhum conserto esse efetivamente. E aí eu acho que também é importante ressaltar que a reforma do ensino médio ela está para além da retirada, né, do ensino de filosofia e sociologia. Ela está por um projeto ali de sucateamento da educação básica, que a gente entende que precisa ser enfrentado com um pouco mais de intensidade, né? Porque ela é criada num contexto, sobretudo, de transição política, vamos assim dizer, né? Num contexto de um golpe político que acontece no país, e a partir disso a gente tem ela sendo desenvolvida e aprofundada um pouco mais, até a gente colocar hoje e enxergar ali os nossos estudantes mergulhados em um currículo que não contempla a realidade brasileira, sobretudo um currículo que não fomenta a criticidade. E aí, se a gente for analisar de fato por conta de um projeto político, né, é isso que algumas pessoas, que alguns setores da sociedade desejam, né, que os nossos estudantes eles fiquem cada vez menos críticos ao que acontece, e isso acaba afetando a sua compreensão da realidade. Até porque hoje a gente tem, infelizmente, uma grande onda, né, de manipulações na internet, e acho que a ausência de um ensino crítico acaba fazendo com que esses estudantes passem por um processo aí de sucateamento, de fato, da sua compreensão da realidade. Bem, a minha fala é bem curta assim, nesse sentido. Eu acho que é importante e fundamental esse espaço. Saúdo mais uma vez os companheiros e parabenizo a todos, e coloco aí a nossa entidade, a Associação Nacional de Pós-Graduandos, à disposição para que a gente conseguir contribuir tanto no debate teórico quanto também nas articulações que forem necessárias para a gente avançar nesse debate. Muito obrigado, gente. Nós que agradecemos, um ponto muito importante que foi falado aí também, foi sobre a presença, né, dos estudantes secundaristas. É interessante que a gente também tenha contatos com esses estudantes. No último do Norte que a gente teve a presença da UNE, né,
Então, gostaríamos de cada vez mais nossos encontros tenham essas representações super importantes da mobilização estudantil. Para dar prosseguimento, eu gostaria de convidar a coordenação de educação à distância através de Laura Penedos, a nossa coordenadora. Olá, bom dia a todos. Conseguem me ouvir? Sim? Perfeito. Legal. Bom, vamos lá. Eu sou a Laura, eu sou mestre em Física pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente sou estudante de Filosofia na modalidade EAD na Universidade de São Francisco e resido em Campinas. E é um prazer imenso estar aqui. Obrigada pelo convite, Vinícius. Sempre muito bom. Eu vou trazer aqui vou dividir minha fala em 2 pontos, né? Acho que o ponto aqui é o ponto dos alunos, né? Que já foi muito bem, né, comentado, né? De estudantes de ensino médio, né? E também trazer um pouquinho da formação de professores e como a modalidade da EAD está conectada aí na formação de professores e trazer ali algumas pautas de luta da questão, né? No caso de atualizações. Ninguém ainda acho que trouxe, então vale a pena trazer, porque pode ter pessoas que talvez não tenham esse conhecimento, porque isso é pouquíssimo difundido, né, no bacharelado. Nós temos culturas, né, uma cultura bacharelesca muito forte em todas as instituições, e essa pauta nem sempre está de uma forma precisa com relação ao que estamos falando sobre a disciplina de filosofia no ensino médio, né. Então, pegando, né, o currículo paulista, né, eu sou residente de Campinas, no estado de São Paulo, então minha referência aqui é pelo currículo paulista. Então, tem a resolução do dia 28 de novembro de 2025, já valendo para este ano, né, então os estudantes de ensino médio já estão entrando dentro dessa SEDUC, que é a SEDUC número 156. E é muito interessante a gente analisar aqui, quando a gente olha a formação geral básica, né, e aí isso está dentro ali do novo ensino médio, o currículo paulista ele estabelece 2 aulas semanais na primeira série do ensino médio e nenhuma nas demais. Então, quando a gente luta pelo ensino médio nos 3 anos, é uma luta difícil pra caramba, e a gente vai conseguir. Mas o fato é que são 2 aulas na primeira série e nenhuma no segundo e na terceira série, né? Isso para o curso do diurno, né? E aí, quando nós vamos para os itinerários formativos que tem filosofia, então, por exemplo, se a gente pegar aqui o itinerário formativo de área de linguagens e ciências humanas e sociais aplicadas, né, são 2, que é o LGG e o CHS. Se a gente for no itinerário formativo e colocar o aprofundamento de filosofia, isso magicamente, horrível, sobe para 2 aulas semanais na terceira série do ensino médio. Então, mesmo a situação é muito grave, porque mesmo os estudantes que optam pelo aprofundamento, por estar no itinerário das ciências humanas e sociais aplicadas, esse estudante continua não tendo ensino de filosofia no segundo ano do ensino médio, né? Então, ele teria 2 aulas no primeiro, né, pela geral básica, e 2 aulas no terceiro. E isso caminha junto sociologia, geografia e filosofia, né? Geografia ainda tem um pouquinho mais na formação geral básica, são 2 aulas no primeiro ano e 2 aulas no segundo, mas também no terceiro não tem, e aí se for pelo itinerário, são 2 aulas para cada, apenas no terceiro ano do ensino médio. Então a gente está falando de um desmonte, né, um desmonte geral, literalmente, né? A gente pega estudantes que não estão tendo filosofia, mesmo, né? E aí aonde o discurso neoliberal cai, porque os estudantes a priori podem escolher o que vão estudar, enfim, tem esse discurso, né, neoliberal, mas mesmo dentro desse discurso, esse discurso ele não se monta, porque
mesmo dentro dos itinerários formativos das humanas, não existe ensino de filosofia em todos os anos. Tá? Então, pela SEDUC, que eu estou mostrando de 2025. Tá? Então, acho que apenas para dar um contexto, né, sobre o que estamos falando aqui, então essa é a realidade, né, do estado de São Paulo, né, então é uma situação muito, muito, muito difícil, né, e aí eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, por isso que eu estou trazendo... Exato, exatamente, é isso. Do CHS, Sabrina, são... Deixa eu pegar aqui do diurno. Estou olhando aqui a planilhinha para não dar informação errada. Do diurno, o itinerário formativo de sociologia são 2 aulas, geografia 2 aulas e filosofia 2 aulas, que é de aprofundamento. E aí nós vamos para o problema. Nessa mesma resolução, nessa mesma documento do SEDUC, se a gente for ver a formação desses docentes, aí é uma beleza, né? Se a gente for nos itinerários formativos e entender qual docente pode lecionar aprofundamento em geografia, qual docente pode lecionar aprofundamento em filosofia, qual docente pode lecionar aprofundamento em sociologia, a situação é tenebrosa. Eles indicam a formação prioritária, e aí, ok, aprofundamento em geografia para profissionais, né, licenciados em geografia, filosofia para licenciados em filosofia, sociologia para licenciados em sociologia, até aí tudo bem. Mas tem a segunda coluna, que chama formação alternativa. E aí a formação alternativa, aí vem o aprofundamento em geografia pode ser lecionado por formados em história, filosofia e sociologia, e assim por diante. Ou seja, o formado em filosofia, o licenciado em filosofia, ele pode lecionar aprofundamento em geografia e também aprofundamento em sociologia, né? E isso desvaloriza a formação, né? E também a formação de todos esses profissionais, né? Dos licenciados em geografia, licenciados em filosofia, licenciados em sociologia. E o estudante perde, né? O estudante do ensino médio perde por não ter ali a pessoa mais qualificada possível para lecionar este aprofundamento. E qual tem sido a solução, né? O meu pai, ele é docente de filosofia numa escola estadual, né, de São Paulo, uma escola que é programa PEI, né? E qual tem sido o BO, né? Estes profissionais de filosofia estão indo para outras componentes, né? Outras disciplinas, em que a formação prioritária são todas as licenciaturas. Então, projeto de vida, que vai muito com o que o Wesley trouxe, a gente tirou-se filosofia na época da ditadura militar e trouxe a educação moral, cívica, né? Que não é muito diferente, né? Tirou-se filosofia e colocou projeto de vida. A formação prioritária para projeto de vida são todas as licenciaturas. Quando a componente são eletivas, a formação prioritária são também todas as licenciaturas. Então, estes professores, os professores de filosofia, né, esses profissionais, né, licenciados, eles têm carga reduzida das disciplinas para os quais eles foram capacitados, foram formados, para os quais têm a vocação, né, para irem para projeto de vida e eletiva para fechar a carga horária deste docente, né. Então, essa é a situação que nós temos e, por isso, né, a nossa luta da filosofia nos 3 anos de ensino médio, porque hoje não é mesmo, é só no primeiro. Se a pessoa escolhe um itinerário formativo de matemática e suas tecnologias, por exemplo, ela só vai ter filosofia, 2 aulas semanais de filosofia no primeiro ano do ensino médio. Então, essa é a situação. E aí eu quero trazer um pouquinho sobre como isso impacta, né, e qual que é a relação, e aí fazer um paralelo com o que a professora trouxe aqui. Quando a gente fala de filosofia no ensino médio, estamos falando de formação, né, de professores, e indo um pouquinho para a minha área, né, da EAD, eu sou estudante da modalidade EAD,
Saiu, né, o ano passado, o novo marco, né, regulatório, então é o decreto 12456, esse decreto bem famoso, né, no universo de quem é estudante da EAD, e esse decreto, ao invés dele trazer e questionar, ou mesmo trazer uma possível legislação para a qualidade da educação à distância, trazer os referenciais de qualidade na forma de decreto, né? Os referenciais de qualidade já existem, mas não na forma de decreto. Ele traz regras que não discutem a qualidade da modalidade da educação à distância. E ele traz um ponto que prejudica muito a formação de profissionais da licenciatura. Então, tem né, no capítulo 2, o artigo 9, ele traz assim, é vedada a oferta de cursos de graduação à distância, aí tem um da área de saúde, e tem 2 de licenciaturas. Quando a gente veda cursos de graduação, e eu não estou dizendo que esses cursos de graduação à distância são 100% à distância, isso não existe, tá? Né? Cursos de graduação à distância, né? Os estágios, por exemplo, quando tinha a licenciatura, ainda na modalidade da EAD, quando isso ainda era permitido, os estágios eram presenciais, tá? E ainda assim continuava sendo um curso na modalidade da EAD. E hoje não é mais possível ter este curso. Qual é o impacto que a gente está vendo nisso, né? A gente está vendo um declínio, né, de profissionais licenciados em comunidades, né, e que entendem a realidade dessa comunidade e faziam estágio nessa comunidade. Então, o conhecimento que ela tinha, né, que essa pessoa tem ali dentro né, da universidade, na modalidade da EAD, porque são populações ribeirinhas, que não têm acesso a uma universidade local, realizam esse curso, a graduação em licenciatura na modalidade da EAD, realizam o estágio local naquela comunidade, levando assim, né, esse ensino, tendo esse profissional atuando naquela comunidade. Hoje a gente vê que muitos estudantes que desejam cursar licenciatura se deslocam, né, das suas comunidades para outras cidades, para capitais, para centros urbanos, e acabam, esse conhecimento que poderiam levar para a comunidade, fica neste centro urbano, e isso também desvaloriza a importância, esse aspecto social, quando a gente pensa na formação do profissional. A luta da coordenação da EAD é pela qualidade da educação à distância, né? Então é isso. O Vinícius já está comentando que eu já estou quase fechando o meu tempo. Então, para encerrar, eu gostaria de trazer aqui uma simples citação que eu gosto muito, que é do escritor Rubem Alves, não tem como eu não gostar, eu moro em Campinas, é um filósofo campineiro, né? E ele traz muito uma reflexão sobre o que né? Essa educação que, para mim, vai muito junto do porquê é necessário ter ensino de filosofia nos 3 anos, né? Então, ele tem a crônica, né, sobre jardins e borboletas, e eu vou ler o primeiro parágrafo. Todo jardim começa com uma história de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada ou um lago construído, é preciso que eles tenham nascido dentro da alma. Quem não planta jardim por dentro, não planta jardins por fora, e nem passeia por eles. E não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Bom, é a filosofia e a sociologia que permitem essas metamorfoses. Muito obrigada. Perfeito, Laura. Estava com saudade de tu, mulher.
Eu gostaria de saber se o CAFIO da Unicamp está presente. Pronto. Então, eu vou chamar o estudante da UFMG, e perdoe se eu falar o nome diferente, Azrael Criolo, é isso? Correto. Bom dia a todos, meu nome é Azrael, eu sou estudante da UFMG, sou mestre em Química pela UFMG também, sou engenheiro químico pela Universidade Federal do Ceará. Sou lá do Ceará e agora estudo filosofia aqui na UFMG. Então, são muitas trajetórias aí de luta, né, pela educação pública, sou professor também de rede pública, tenho vivenciado muitas aventuras aqui em Belo Horizonte. Fui diretor de Universidade Pública da UES Ceará lá em 2021, então, cria do movimento estudantil já faz 10 anos aí, e vendo muitas coisas acontecer. Eu acho que a gente já luta muitas coisas na nossa realidade, né, no nosso dia a dia com a nossa graduação. Tipo, dando uma ênfase aqui sobre a UFMG, eu sou estudante do noturno, então a gente sabe a realidade do que é o estudante do diurno pro noturno, é uma outra realidade diferente. E no noturno nós só tem o bacharel. E é uma luta que a gente trava todo dia. Eu sou presidente do CEP, que é o Conselho de Pesquisa e Extensão da UFMG, e também construo o DCE da UFMG também, e sou diretor de licenciatura daqui. E nisso tudo, uma das nossas lutas é porque à noite é só o bacharel. E eu não quero fazer bacharel, eu quero fazer a minha licenciatura, só que eu passo o dia trabalhando. Então, como eu vou fazer minhas disciplinas, a formação complementar, todas as optativas que precisa ter uma carga horária ali, sendo que eu não consigo estar na faculdade de manhã. Então, fora a política de permanência também, que são outras questões também. Então, são muitas lutas travadas no sistema educacional, desde a nossa realidade, da nossa formação crítica dentro da universidade. E tendo o prazer hoje de compor, né, esse debate, eu lembro lá porque hoje defender a filosofia e a sociologia no ensino médio como os nossos colegas falou lá atrás, nas suas antigas falas, defender também diariamente os impactos que foi a reforma da presidência no governo do Michel Temer, sabe? Que essa reforma alterou profundamente a estrutura curricular do que é hoje no ensino médio, que foi reduzida a carga horária de formação geral complementar, institui chamados literários formativos, flexibilizar também a lógica de competências e habilidades alinhada ao mercado na prática, porque na prática a filosofia e a sociologia deixaram de ser disciplinas obrigatórias em todo o ano do ensino médio, passando a depender da organização curricular de cada rede. A escola hoje que eu trabalho, ela tem uma visão muito... que eu trabalhei, no caso, que eu trabalho não. A antiga que eu trabalhei tinha uma visão muito limitada da direção da filosofia, que acho que filosofia é tocar violão, tanto faz, tanto fez, que é estar ali com os alunos, que quem dava aula de filosofia era uma professora de português, que para mim foi porque tinha que fazer, tinha a dobra, né? Ela tinha que dobrar para cumprir a carga horária dela. Então, como era disciplinas optativas segundo a direção da escola, então ela dava aula de filosofia. E era muito louco acompanhar ela, porque ela sempre estava se matando para tentar entender a filosofia, porque não fez parte da vivência dela enquanto pedagógica, da vivência dela da realidade. E às vezes eu vi os alunos lá na quadra tocando violão, dançando, e eu falava, isso é filosofia da arte? É isso que está acontecendo? Que não é só isso? E faltou isso, sabe? Então foi uma necessidade muito crucial. E o que isso significa? Isso significa, na minha visão, que o direito ao pensamento crítico virou uma possibilidade, não mais uma garantia, sabe? Que a reforma foi apresentada como modernização, como flexibilização, como ampliação de escolha, mas a pergunta que fica é, escolha para quem? Porque em muitas escolas públicas, especialmente nas periferias, os internários são limitados, porque o que se vende como liberdade muitas vezes se converte em precarização, porque os estudantes não escolhem, eles recebem o que está sendo ofertado pela escola, porque ainda mais pela carga curricular, porque tipo assim,
Tem escola, basicamente, no ano passado aqui em Belo Horizonte, uma escola que eu acompanhei, porque teve uma paralisação da prefeitura querer fechar as escolas, tinha escola que passou o ano todo sem professor de matemática, sem professor de filosofia, sem professor de sociologia. Então, foi umas lutas muito grandes travadas, sabe? E ao mesmo tempo que há uma ênfase crescente na formação técnica e profissionalizante, que não é um problema em si, o problema surge quando essa formação substitui a formação crítica, que é a escola passa a ser pensada como um espaço de empregabilidade imediata e não como um espaço de formação humana. Então, o ano de 2026 iniciou, nas nossas universidades abriu o chamado já para o SISU, ProUni, FIES. Então, é aquele ano que, quando a galera entra na universidade, ela entra com aquele olhar muito romantizado com a universidade pública, ainda mais se você estiver na sua primeira graduação. E eu boto muita fé no nosso papel enquanto diretórios acadêmicos, centros acadêmicos, enquanto DCE, enquanto entidades, corpo estudantil, de sentar com esses estudantes e começar a debater com eles o que é o mercado de trabalho, qual é a luta que nós estamos enfrentando. Teve uma luta que foi enfrentada aqui na UFMG no ano passado, que queriam mudar o nosso currículo, né, da filosofia, e foi uma luta muito grande travada perante a isso. E aqui a filosofia e a sociologia se tornam um incômodo porque a filosofia ensina a questionar as estruturas e a sociologia ensina a compreender as desigualdades estruturais. E nenhuma sociedade autoritária gosta de cidadãos que pergunte demais. E como lembra até Paulo Freire, que não existe educação neutra, ou ela contribui para a emancipação ou adaptação, porque a reforma do ensino médio, ao enfraquecer a centralidade das ciências humanas, sinaliza uma concepção de juventude como uma força produtiva, e não como um sujeito político. Mas a juventude, ela é um sujeito histórico, e retirar a filosofia e a sociologia do núcleo da obrigatório significa que vai enfraquecer a formação ética e diminuir a capacidade de leitura e crítica em mídia, e naturalizar a desigualdade social. E isso tudo ainda é mais uma questão que os alunos hoje, basicamente, eu não sei como é que acontece no estado de vocês, mas aqui em Minas Gerais, o governo, a prefeitura, no caso das escolas também, eu não tenho nem palavra para expressar isso, mas tem aluno que está indo para o ensino médio sem saber ler e escrever. Isso para mim é um caso muito crítico. Estão passando um aluno sem saber ler e escrever. Então, não está tendo mais aquele acompanhamento pedagógico, aquela formação crítica. Você está falando sobre reprovar o aluno? Não, eu estou falando sobre a escola não exercer, muitas vezes, o papel de escola. De ter um conselho de classe e ter que passar o aluno sem ele saber de nada. De chegar lá na frente, ele não está sendo adaptado e capacitado para entender o que é o ensino médio. Porque o ensino médio é uma outra totalmente estrutura. É onde o aluno, tipo, no ensino fundamental mesmo, aqui em Belo Horizonte, já não se tem mais ensino religioso, foi substituído. Então, a partir daí que era voltado à formação crítica, a gente poderia implementar um pouco a filosofia a partir daí, já não tem mais. Então, em um contexto, tipo, em um país que é marcado por desigualdade profundas, racismo estrutural e violência social, precisamos de mais sociologia e também mais filosofia, não menos, porque em um contexto de fake news, negalismo científico e polarização externa, precisamos de mais filosofia e não menos. E a obrigatoriedade dessas disciplinas é uma questão de justiça educacional, que não pode depender de condições socioeconômicas da escola e não pode ser um privilégio de alguns. Se a educação é um direito constitucional, o acesso à formação também deve ser. A reforma do ensino médio nos coloca diante de uma encruzilhada, que queremos uma escola que torne trabalhadores adaptáveis ou queremos uma escola que forme cidadãos consciente. E a urgência da obrigatoriedade da filosofia e da sociologia é, na verdade, uma urgência de preservar a democracia. Porque democracia não se sustenta apenas com o voto, ela se sustenta com o pensamento. E muito se ensina, se exercita e se cultiva perante a isso. Então, a gente precisa, sim, travar essa luta, chamar os estudantes das universidades, da nossa universidade para o debate, de perguntar a eles se eles estão cientes, como está sendo essas questões, de conversar, de fazer roda de conversa, de levar para conselho, de enfrentar nossas lutas. A gente está em cada lugar diferente, mas a luta é uma só, que é realmente a gente ter um lugar para formar e exercer a nossa profissão e não está sendo não é contra, tipo assim, eu tô querendo é o básico, isso é o mínimo, tá? Tipo, formei em filosofia e eu quero que a escola contrate um professor de filosofia para dar aula de filosofia. Não que o professor precise dobrar, que formou na área diferente, para cumprir uma carga horária que não é a dele. Então a gente quer o básico perante a isso. Então, que essa luta seja coletiva. Eu também faço parte de um movimento estudantil, também o meu movimento ele está na Secretaria-Geral da UNE,
deixo já aqui pro Vinícius, tipo assim, o que você precisar, Vinícius, perante a isso também, pode contar com a gente também, estamos na diretoria da Uni, da UBS também, então a gente se une forças a partir daqui, de lutando como a gente pode. Eu quero muito estar presente no final do ano em Sergipe, é uma vontade muito minha mesmo, já falei até pro meu chefe ontem no trabalho, olha, eu preciso ir, é meu primeiro encontro, é uma realização minha, tá, perante a isso. E a minha fala ela é bem breve mesmo, no caso que a gente precisa se reorganizar e se estruturar. Esses encontros estão sendo muito mais para ser debatido. Agradeço todo mundo que esteve aqui hoje trazendo suas contribuições, que a gente possa sim unificar nossas contribuições e lutar realmente contra essa reforma de ensino médio, mas se a reforma continuar, mais que a gente tenha aptidão de um emprego a partir de um mercado de trabalho a partir daí também. E olhando a filosofia a partir de um outro ponto de partida, que é além da sala de aula, não se resume a isso como as pessoas acham. Então, a filosofia ela está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, desde a forma de pensar, na forma de agir, na forma de executar. Então, desde já agradeço a oportunidade, a minha fala e encerro por aqui. Gratidão. Nossa, perfeito. E que bom saber que podemos contar com você aí na UFMG, com o movimento estudantil que você faz parte, né? Será sempre bem-vinda toda a ajuda de todo o movimento estudantil e das entidades. Eu gostaria de dizer que agora nós abrimos para falas, então, se alguém tiver vontade de falar, de acrescentar, só levantar a mão. Enquanto vocês levantam a mão para a gente abrir uma fila, eu gostaria de apresentar o manifesto do movimento estudantil. Nesse manifesto, pessoal, nós praticamente resumimos tudo que falamos aqui hoje, né? Então, essencialmente, nós fazemos uma dura crítica ao sistema educacional, principalmente da filosofia, que é a nossa disciplina, né? Só não estou conseguindo apresentar aqui, mas espero que vocês estejam vendo, né? É um documento que nós construímos no último Cobrefil, né? Que esse ano vai ter uma nova roupagem, vai ser realizado dentro do Enefil como uma Assembleia Geral, né? Então, esse manifesto do movimento estudantil a gente dividiu entre alguns temas, né, da revalorização, a gente contextualizou a filosofia no entre e sai dos currículos, né, o período da ditadura que saiu, mas isso vem um pouco do Brasil colonial. Também tivemos a questão da aprovação da obrigatoriedade da filosofia em 2008, aí depois cai a filosofia em 2017, aí temos a reconstrução, né, que nós falamos no aspecto principal, que seria ali o debate da filosofia e o estudante de licenciatura e bacharelado, né, mas frisando a questão da licenciatura, mas não esquecemos do bacharelado. São condições dignas, né, do professorado, do profissional da educação. E da revolução, né, que na verdade é nesse sentido que eu falei, que eu pulei aqui, no sentido de revolucionar o sentido material, né, o aspecto material, as condições de qualidade de vida do estudante, né, para que ele possa esperançar no futuro de ter possibilidade, né, de sustento, e da filosofia como direito da juventude do povo brasileiro. Também tivemos a reconstrução, que é mais no aspecto da questão do nosso currículo, né, enquanto graduando, né, temos ali um currículo branco, embranquecido, eurocêntrico, sem voz para as mulheres. Então, aqui nós defendemos, né, e convocamos os centros acadêmicos, representantes discentes, a estar pautando, né, a questão da mulher, da disciplina de mulheres na filosofia, para que haja, né, vaga ali para professor e professoras. Então, é um documento completo, foi assinado por algumas entidades que estão aqui presentes, e outras que estavam presentes ali na construção do 10º Cobrefil. Então, é só isso, abriremos agora para as nossas intervenções, e eu convido Diego.
Opa, pessoal, só falar algumas coisinhas antes de ir. Hoje é fim de semana, eu tenho que brincar um pouquinho com a minha filha. Ela é pequenininha e eu tenho que aproveitar um pouquinho o tempo ainda. Então, eu queria aqui só deixar algumas indicações sobre a situação aqui do Rio de Janeiro, que pode acabar contribuindo aí para a luta no geral, né? A gente tem um site, né, que é o Aprofil, rj.com.br. Lá dá para encontrar a matriz curricular de 2026, dá para encontrar os projetos de lei municipal, né, que a gente está tentando aprovar um aqui no Rio de Janeiro, a gente conseguiu aprovar em Petrópolis, que é uma cidade daqui também. Então, tem alguns documentos lá que podem ser interessantes para essa pauta aí da filosofia nas 3 séries e também para a pauta da inserção da filosofia nos últimos anos do fundamental. Então, no site da Aprofil a gente tem esses documentos, e em relação à presença da filosofia aí, nos currículos a partir de 2026 aqui, a partir da reforma do ensino médio, né, eu sugiro também o meu canal de filosofia, que se chama Pensamento Radical. Lá tem um vídeo que explica a situação do currículo de filosofia, detalha um pouquinho da matriz. Então, fica apontado aí para vocês o site da Aprofil, que vocês conseguem achar a matriz, conseguem achar alguns documentos aí que se relacionam à nossa luta, e o canal Pensamento Radical como material em vídeo sobre essa pauta. De resto, agradecer aí ao convite, a Aprofil aí está à disposição dos estudantes, da luta dos estudantes. Eu também, enquanto professor de filosofia e militante, também me coloco à disposição. E é isso, pessoal. Foi ótimo aí o debate. Eu acho que a luta avança justamente assim, a gente conversando, se organizando, se mobilizando, se fundamentando. Então, tem uma parte de fundamentação teórica, mas tem uma parte que é lutar, se organizar e lutar. E a gente só tem vitória com luta. Então é isso, pessoal. Bom dia para todo mundo e sucesso no evento de vocês, que é muito importante. Inclusive, me traz uma nostalgia da época que a gente fez o NFU aqui no Rio de Janeiro, em Niterói. Grande abraço, pessoal. Perfeito, eu convido o professor Valmir para fazer sua intervenção. Ligue o áudio, por gentileza. Desculpa. De novo, eu quero parabenizar o Vinícius pela iniciativa desse encontro e que ele reproduza, né, outros encontros tão necessários para essa nossa luta. Também quero falar um pouquinho da Propesp. Eu vi aqui representantes do interior de São Paulo. Eu sou coordenador estadual da Propesp no interior de São Paulo. Vi que a Laura, uma galera aqui do interior de São Paulo, a gente trocar depois contatos para a organização, né, da nossa entidade aqui no estado de São Paulo, especialmente no interior. O estado de São Paulo, por si só, ele passa por um processo tão conservador em todos os aspectos, e no interior de São Paulo isso se agrava muito mais, né? A nossa luta no interior de São Paulo é muito gigante. E, de novo, quero parabenizar pelo evento e colocar novamente a Propesp, que já tem dezenas de luta pela aula de filosofia no estado de São Paulo, à disposição das outras entidades aqui para ombrearmos nessa luta. Tá bom? E muito obrigado. Perfeito. Temos mais alguma intervenção? Deixa eu ver aqui na fila. Esse é o momento, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, algum esclarecimento para ser feito. Bom, então, perfeito. Não tendo intervenção, a gente finaliza a mesa de abertura do primeiro preparatório para o Encontro Nacional de Estudantes de Filosofia do Sudeste. À tarde, às
às 14 horas, nós temos a reunião, né, que vamos deliberar ali a taxa de inscrição, as regras de submissão, as modalidades de submissões, fazer essa consulta aí aos estudantes, né, para que a gente consiga fazer um evento participativo e que tenha participação presencial aqui em dezembro. Tá, gente? Muito obrigado pela participação, agradeço a todas, todos que estiveram aqui presentes. Obrigada. Um ótimo dia para vocês.